Hoje eu quero registrar aqui um trecho de um texto, um dos meus preferidos na área de dependência química e família, que está nesse livro aqui, de terapia familiar, Além do Paraíso, organizado pelo Moisés Groisman. É um texto da Regiane Sampaio, cujo título é Dependência Química, Doença ou Sintoma. É um texto em que ela percorre sobre a dependência química sendo um sintoma de uma disfunção familiar, de uma dinâmica familiar, assim como também uma doença que precisa de tratamento. Então, o desafio que ela coloca ali é a gente conseguir encarar a dependência química tanto como doença, como quanto sintoma de uma dinâmica familiar. E tem um trecho que eu selecionei aqui para percorrer um pouquinho, que eu gosto bastante, que ele fala o seguinte, eu vou cobrir aqui meu rosto para você poder ler também o texto. São tentativas de preservar o equilíbrio familiar que acabam protegendo o dependente químico de se deparar com os danos do seu problema. Então veja, né? Tentativas de preservar o equilíbrio familiar, a família tentando manter o equilíbrio, não deixar a peteca cair, digamos assim, e que naturalmente vão colocando a família no lugar de privar o dependente químico das consequências das ações dele. A família aos poucos vai reagindo ao problema de uma forma muito semelhante ao dependente químico, pois passa a abandonar toda a sua rotina para tomar conta dele. Assim, da mesma forma que o dependente fica obcecado pela droga, a família fica obcecada pelo dependente químico, tendo danos no trabalho, saúde, etc. Aqui acho que é a primeira vez que eu me deparei com um paralelo que eu acho muito interessante, que o desenvolvimento da doença do dependente químico, ele acontece como se fosse uma analogia com o desenvolvimento da doença da família. Então, desde a questão de tolerância, de dependência, enfim. No final das contas, é que na dependência química grave, toda a vida do sujeito gira em torno da droga e toda a vida da família gira em torno do dependente químico, que é isso que ela está colocando aqui nesse trecho. Como todos ficam desestabilizados, o dependente químico não se sente diferente do seu meio primário e utiliza isso como justificativa para negar sua doença, dizendo, por exemplo, olha como vocês aqui estão doentes, prefiro continuar bebendo a ficar sóbrio e nervoso como vocês. Essa aqui é outra coisa que é muito comum de escutar, acho que eu escuto muito relato de pais aqui que falam que o filho diz que eles que estão loucos e que eles que precisam de tratamento. Então ela descreve isso aqui também, justamente porque vai acontecendo esse adoecimento em conjunto da família com o dependente. E isso aqui me faz pensar num grande erro que a maioria dos pais comete no tratamento. Estou falando de pais aqui, mas a gente pode pensar para a família de uma forma geral. Que, digamos assim, eu acho que é o erro fundamental de pensamento dos pais quando eles estão buscando um problema, que é se fazer a pergunta: o que a gente precisa fazer para mudar o adicto, para mudar o dependente químico, para mudar o comportamento dele? Isso é natural. É óbvio que, aparentemente, né, como o texto sugere, doença ou sintoma, aparentemente o problema todo está naquele comportamento disfuncional da pessoa. Então, fala, puxa, o que a gente vai fazer para mudar o comportamento dela? Só que isso leva a um impulso de controle, de querer controlar o comportamento, de querer modificar o outro. E é a dinâmica que alimenta a doença, a dinâmica da codependência. Né? O cuidar, o controlar, de alguma forma, é como se o bem-estar da família dependesse daquele membro estar bem. Então todo mundo se esforça para controlar o comportamento dele, uma tentativa de preservar a família. Só que isso faz parte da dinâmica do adoecimento e vai gerando essa bola de neve, que é toda a disfunção na família, que acontece na família quando tem a dependência química. Então o texto descreve exatamente o que acontece. A família vai se adaptando ao problema, de forma que acaba tendo sintomas parecidos com o do dependente químico. Isso aqui é legal ter em mente, às vezes é difícil, eu tento transmitir isso, mas é difícil para as famílias pegarem essa ideia de que a família adoece também. Porque a família vai se adaptando à crescente disfunção do dependente químico, e essa adaptação natural vai fazendo a família ter os comportamentos disfuncionais e gerando esses sintomas que o texto descreveu muito bem, né, que a vida acaba girando em torno daquele problema, e eles acabam abrindo mão de prioridades que antes eram preservadas, por conta da doença do familiar dependente químico. Então a família adoece também. E considerando que a família adoece, não adianta desse lugar adoecido a família querer pensar o que precisa fazer para mudar o dependente químico. Enquanto a família está nessa posição, sem perceber que está adoecida também, e dessa posição adoecida tentando mudar o dependente químico, é só uma dinâmica que vai alimentar mais a doença. Então, qual que é o primeiro desafio da família? É conseguir buscar ou mudar o pensamento fundamental para fazer a pergunta certa, que é o que a gente precisa fazer para nos mudar, tá? Para que a gente mude, para que a gente trate a nossa doença, o nosso adoecimento, para que a gente elimine os sintomas familiares que foram desenvolvidos
por conta do desenvolvimento da dependência química. É encarar a família como um sistema imunológico enfraquecido que foi tomado pelo uso de droga. Então entra a droga, o filho começa a usar droga, um parente começa a usar droga, um cônjuge, e a família, tendo uma estrutura, o Kalina usa um termo de estrutura pré-adictiva, né, que seria uma estrutura favorável à dependência química. Eu não vou entrar nisso aqui, posso entrar em outro vídeo. Tá? Mas é como se fosse um sistema imunológico fraco. Entrou a droga, tem um espaço ali, não tem uma defesa suficiente para que não se desenvolva a doença, e a doença se desenvolve. Dá até para combater só o uso de droga ali. Assim como a gente pode combater um vírus, né, só o vírus. Mas o que é importante ter em mente? Que a estabilidade do tratamento, e essa é acho que a parte mais bonita do trabalho com as famílias, a estabilidade do tratamento depende de um sistema imune fortalecido. Tá? Então precisa fortalecer a família. A família ela deve investir em se fortalecer, independente do adicto. Isso aqui é importante, tá? Independentemente do adicto. É muito difícil isso fazer sentido no meu primeiro vez. Eu falo, puxa, a gente tá vindo aqui, ou estamos procurando ajuda para que ele se trate. Mas por se ele não quer se tratar, ele precisa querer, porque se não quiser não adianta. Não, a família pode fazer muito, independentemente do dependente químico querer ou não se tratar. Porque ela é o sistema imunológico que pode se fortalecer independentemente dele estar querendo ou não se recuperar. Isso é muito difícil de pegar porque é muito contraintuitivo, assim como quase tudo que a família precisa fazer para realmente conseguir resolver um problema de droga. O que significa contraintuitivo? Quer dizer que o pensamento e sentimento natural dos familiares perante a dependência química normalmente leva a família a entrar na dinâmica da doença, não do tratamento. Isso é uma das coisas que eu repito várias vezes num curso que eu montei para pais, o curso Filhos Sem Drogas 2.0, agora a versão, que se você quiser conhecer, tá aqui no link embaixo do vídeo, tem, né, um link que direciona para a página de explicação do curso. E lá eu desenvolvo vários aspectos desse fortalecimento da família e dessa ideia de que a maioria das ações que a família precisa tomar são contra-intuitivas. Uma máxima, né, já que eu não vou poder entrar aqui em vários detalhes, mas assim, uma máxima, um princípio que vai se encaixar em muitas decisões que a família precisa tomar durante o tratamento, é o seguinte, é que na doença a família se adapta ao dependente. Então o dependente vai modificando os comportamentos, vai, né, se envolvendo com a droga, vai ampliando o seu vínculo com a droga, e a família vai se adaptando a isso, né, tentando compensar aqui, assume a responsabilidade ali, protege dessa forma e vai, controla um pouco. Né? Então a família vai se adaptando ao dependente. E no tratamento é o dependente que precisa se adaptar à família. Então no tratamento a família encontra um ponto de apoio, que é esse caminho próprio dela, de tratamento dela, de fortalecimento do sistema imunológico, né? E isso faz com que o dependente precise se adaptar à família. E quando a família consegue fazer essa inversão de movimento, e isso dá para ser aplicado para inúmeras decisões que a família tem que tomar, aqui a gente está no tratamento. É uma luta por quem vai se adaptar a quem. Né? A luta da dependência química com a família. E eu gosto de pensar nessa imagem aqui, que a família é bem mais forte do que a dependência química. Quando a família encontra o seu potencial, que muitas vezes está escondido por falta de conhecimento e principalmente por falta de conhecimento. Tá? Por falta de encontrar um caminho que realmente vai mostrar esse potencial e essa força para a família dar conta do tratamento ali, de resolver esse problema. E é por isso que eu falo da importância da família encontrar o seu próprio caminho de tratamento, independentemente do adicto, do dependente químico, por mais contraintuitivo que isso seja. Então, canso de repetir para os pais, né? Falo, puxa, ou para cônjuge, eventualmente até, né? Pais de filho dependente químico, ou cônjuge de marido ou esposa alcoolista, assim, ó, mas ele não quer parar de usar droga, ele não quer se tratar. Vem a família. Mas ele não vai. Vem a família. Fica a família. A família mantém um caminho de estabilidade. Não, a gente vai independentemente dele. Tá? Isso é fortalecer o sistema imunológico. E pode ter certeza que é uma questão de tempo que, com a persistência da família, não tem dependência química que sobreviva. Mas aí exige da família esse movimento contraintuitivo que já faz parte do tratamento, porque para de girar em torno do dependente e passa a girar em torno da saúde da família, do preservar essa estrutura familiar. E quando a família encontra esse caminho, ela descobre que o melhor que ela pode fazer pelo adicto, pelo dependente químico, é criar oportunidades. Não tem como mudar a pessoa, porque aí vê, né, até os grupos são muito sábios nisso, os grupos de autoajuda, né, admitir a própria impotência perante a doença, é o primeiro passo dos grupos. Não tem como mudar o dependente químico, mas você pode sempre criar oportunidade de escolha para ele,
E quando a família se trata, ela consegue criar cada vez mais oportunidades para que ele escolha a doença, com todas as suas consequências, porque a família não vai mais assumir isso, ou o tratamento. Tá? Também com suas consequências e com seu preço, né? Porque o tratamento demanda um nível de sacrifício, de dedicação ali. Mas quando a família se posiciona e encontra o próprio caminho, ela consegue oferecer essa escolha para o dependente químico. E ela aprende a fazer isso sem entrar na dinâmica da doença. Né? Dessa forma, essas formas contraintuitivas passam a fazer sentido e depois uma família capacitada e tratada, né, começa a intuitivamente criar oportunidades já, sem entrar mais na dinâmica da doença. É um sistema imune fortalecido. Espero que eu tenha conseguido deixar essa mensagem que, puxa, não imagino como é difícil para mim transmitir isso ou fazer as famílias entenderem isso, porque realmente eu sei que sai muito da lógica natural. Mas estou deixando registrado aqui com texto também, para que se puder ser útil para você pensar um pouco de uma forma diferente, para mim já está valendo, ok? Grande abraço e até a próxima.